paz do Senhor, meus amados irmãos. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, me chamo Genival e hoje venho trazer a 24ª parábola para a nossa reflexão. E o título dessa parábola é a do administrador infiel. Outras traduções bíblicas vai dizer que é o mordomo. Muito legal essa parte. Quando eu estive estudando essa parábola, eu aprendi muito. E hoje vim aqui para relatar o que eu aprendi dessa parábola, para trazer para vocês aprenderem junto comigo. Interessante, né? Aprendi e eu vou aprender mais. Continuar a aprender. Continuar aprendendo. Continuar a aprender. Amém? Deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta também, porque é muito importante quando você comenta, meu irmão. Comente, irmão. E também, ó, aqui, ó, o compartilhar. Compartilhe. Irmão, nosso canal tá ficando abençoado pelo Senhor. Está sendo abençoado, está ficando abençoado, irmão. Oh, meu Deus. Abençoe esses irmãos, Senhor. Cuide desses irmãos. Vamos orar, né? Soberano Deus, eterno Pai, obrigado por mais oportunidade, Senhor, de estar ministrando a Tua palavra, meu Pai. Senhor, fala em nossos corações aquilo que Tu queres, meu Pai. Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nos dá ânimo, Senhor. Nos dá vida, meu Pai. Senhor, cuida de nós, meu Pai. Ah, Deus, nos abençoa, nos faz pessoas novas, criaturas novas, Senhor. Oh, Deus, cuida do Teu povo, cuida da família desses inscritos, Senhor. Protege a família, Senhor. Dá livramento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu ler a síntese, né? Para ficar um pouco mais abrangente. Diz assim: o cristão nunca pode ser apegado, principalmente o líder é apegado ao dinheiro. Tá vendo? Ou crente ou líder da igreja não pode ser apegado ao dinheiro. Por quê? Porque quando o líder é apegado ao dinheiro, irmão, aí o negócio complica. Porque quando ele fica apegado ao dinheiro, aí ele fica obcecado tanto que ele não quer mais pregar a palavra de Deus. É o que infelizmente está acontecendo nas igrejas de hoje. Pouca palavra de Deus e mais benefícios. E hoje nós iremos observar que esse texto bíblico vai realmente falar aos nossos corações. Amém? Vamos lá para o texto bíblico, que vai se encontrar em Lucas, capítulo 16, e nos versículos 1 até o 13, que vai dizer: Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador então se pôs a pensar: que farei agora, que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores de seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se e depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue as suas contas e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, que lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, que lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e o outro irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Interessante, né? Foi 4 minutos de leitura de palavra. Meu Deus do céu, texto grande. Mas esse texto ele nos traz
um entendimento, um clarear que o crente ele tem que ser esperto, mas não esperto como esse administrador infiel, mas esperto como um administrador fiel. O cristão ele tem que ter um pouco de entendimento para entender que as coisas de Deus são eternas e que essas coisas eternas de Deus elas precisam ser totalmente organizadas. E o que nós observamos hoje, como eu falei na síntese, que as igrejas de hoje não estão totalmente do jeito que era para ser, porque as igrejas de hoje estão um pouco meio que desviando a palavra e trazendo só os benefícios. E o que nós entendemos é que esse administrador infiel foi tão meio que, deixa eu pensar uma palavra muito dirigente, muito mais explícita. Ele foi um pouco meio que mala, né? Como diz o cearense, ele foi mala. Porque quando o patrão deles foi observar como é aquele patrão, aí ele pegou outros que estavam devendo e vocês, quanto está devendo? Ah, eu estou devendo 100 barris, então pague 50. Aí nisso, o senhor deles, o patrão deles, eita, então falaram meio que errado. E por conta da sua esperteza, o patrão dele achou que ele realmente era fiel. Mas o que Jesus ele nos traz para o nosso entendimento é que nós também devemos ser fiéis, não infiel. Devemos ser fiéis, mas para que nós sejamos fiéis, precisamos ter uma vida de comunhão com o Senhor. Por conta que viver com Cristo é nada fácil. Quem diz que ser cristão é bom, é porque ele está no caminho errado. Porque ser cristão é nada bom. No sentido, não é fácil. Porque ser cristão é sofrer perseguições, calúnias, mentiras, até mesmo entrar em discussões. Ser cristão é muito difícil. Mas quando a pessoa se converte ao cristianismo, ele tem uma vida eterna guardada no céu para ele. E nisso traz a entender para a vida dele que o melhor a se fazer é fazer a vontade do Senhor, continuar firme no Senhor. Porque o próprio Cristo diz que no final os vencedores receberão a sua recompensa. E o cristão ele tem essa certeza, essa esperança que quando ele morrer, quando ele vencer aqui, continuar firme e inabalável, ele vai receber a recompensa nos céus que Cristo os presenteará. O interessante dessa parábola, né, que esse cara que era administrador infiel, pelo o contexto, pelo o sentido da história, o patrão pensou que ele era fiel. E muita gente por aí usa das suas espertezas, mesmo sendo fiéis, para conseguir benefícios extraordinários, para que as pessoas olhem você e acham que você realmente é fiel. Às vezes nós vemos uma pessoa que nós achamos, aquilo ali é meu amigo, aquilo ali é bom, aquilo ali acaba bom, como diz o cearense. Mas na verdade, não é. Porque a pessoa olha para a aparência, mas nós não conseguimos ver o coração daquele homem. Por isso que quando Deus ele chamou Davi, Deus ele não olhou em Davi a sua aparência, mas Davi também era bonito, na verdade, né? Como a Bíblia relata. Mas Deus olhou em Davi no seu coração. Daí por isso que Deus ele chama Davi para ser ungido rei, para governar Israel. E quando era ungido rei, ele vence o gigante pelo Espírito Santo que está em Davi. E o que nos dá a entender é que se nós for espertos na obra de Deus, com certezamente nós seremos abençoados pelo Senhor. Não desmentindo ninguém, não tirando dinheiro de ninguém, não, mas fazendo corretamente a obra do Senhor. Se nós for fiel ao Senhor, com certezamente o Senhor ele vai nos recompensar muito mais. Cheguei, texto bíblico, que explanação, né? Nem disse ainda introdução, mas a introdução diz assim: o cristão não deve se apegar às riquezas, nem maltratar ninguém. Ele tem que ser um diferencial no meio dessa sociedade na qual nós vivenciamos. Ou seja, ele tem que ser sal na terra e luz do mundo, que significa que é o diferencial, né? O cristão ele tem que ser esse diferencial sim, para que as pessoas reconheçam que aquilo ali é homem de Deus. Tópico A. Duas comparações, crente e descrente. Esse sermão é um sermão, na verdade, né? Ele vai contextualizando acerca dessa parábola. Tudo que eu irei falar aqui, ele vai se contextualizar através dessa parábola. Primeiro ponto.
Cristo nos traz uma ilustração de que os incrédulos têm muito interesse nos bens materiais e os coloca como seu bem-estar. Já os crentes não têm tanta facilidade de usar as coisas terrenas para colocar as coisas celestiais e espirituais em primeiro lugar. É interessante, né? Os incrédulos têm uma rápida facilidade, né, de colocar seus interesses como o seu bem-estar. Por exemplo, os seus interesses, cobiça, prostituições, bebidas, eles colocam em primeiro lugar, né? E os crentes, eles já é diferente. Eles não colocam as coisas espirituais em primeiro lugar. Quais são as coisas espirituais? Está na casa de Deus. Eles não colocam estar na casa de Deus em primeiro lugar, por conta que eles são totalmente... A mente deles são fugidas, são desnorteadas, são totalmente... A mente deles são desviadas, por conta que eles não conseguem enxergar realmente a luz de Cristo na vida deles. Por isso que o crente ele tem que colocar as coisas espirituais e celestiais em primeiro lugar. Segundo ponto. As injustiças estão empregadas nesse mundo, como a acumulação de cobiça e riquezas. Os crentes devem se disponibilizar o seu dinheiro e bens para o crescimento da obra do Senhor. Exemplo, claro, a evangelização. Se os cristãos... Claro, né, que tem ministérios que realmente usam dinheiro para evangelização, mas tem outros que não usam dinheiro para evangelização nenhuma. Tem igrejas mesmo que não tem nem evangelização. E se a igreja não tem evangelização, não há quantidades, por conta que precisa ter o evangelho ser pregado para que aquela igreja cresça em quantidade. Era o que acontecia na igreja primitiva, né? O Pedro pregava, o Paulo pregava, o Tiago pregava e Deus ele acrescentava a igreja. E as igrejas elas subiam em quantidade, tanto em quantidades humanas, mas também eles cresciam muito mais espiritualmente. Terceiro ponto. Quem não é fiel ao patrão no trabalho, desviando todo o seu dinheiro, essa pessoa nunca será fiel ao Senhor nas suas riquezas. Exemplo de um grande homem de Deus. É verdade. Isso é muito verdade. Se uma pessoa que é infiel no seu trabalho, na sua escola, com certeza ele nunca será fiel na obra de Deus. Com certeza ele não vai ser um homem de Deus. Por isso que tem até um ditado, né, que diz que a educação vem de casa, né? Por isso que se a educação vem de casa, ilustrando, com certeza o seu jeito, o seu comportar vem de casa e traz para dentro da igreja. Se o seu comportamento dentro de casa é ótimo, é surpreendente, então com certeza você será um homem de Deus, com certeza honrado. E isso nos traz atenção, é que quando você vê uma pessoa diferente na igreja, comportamento diferente, é porque Cristo está naquela pessoa, principalmente se depois de 2 anos ou 1 ano aceitou Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, e nos versículos 1 ao 3. Fiel é a palavra se alguém deseja o episcopado excelente obra almeja. Segundo versículo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Às vezes nós lemos a Bíblia e nós às vezes passamos despercebidos. Quantas vezes nós vemos pregações, mas tem palavras que nós ficamos a pensar: como pode? Eu não consigo entender aquela palavra. O que significa aquela palavra? E eu trago um versículo que é contextualizado, já traduzido, por conta que uma palavra no texto ele já causa um pouco de clareamento para o nosso entendimento. E repreensível, você sabe o que significa repreensível? Significa nenhuma falha, ou seja, o homem de Deus tem que ter nenhuma falha, não ter uma cobiça no dinheiro. Moderado, o homem tem que ser prudente, tem que ser moderado. Você sabe que aquela propaganda que passa de bebidas tem que ser automaticamente dirigido, mas tem que ter moderação, ou seja, ele tem que ter controle. Sensato, equilibrado, modesto, simples, hospitaleiro, bondoso, apto, disposto. É isso, irmão, que essas opções que eu ilustro para a nossa interpretação. Para isso, eu uso um pouco de tempo, né? Porque a pessoa acha: o irmão Genival, ele é pregador da palavra. Mas, irmão, se eu disser que eu não me considero como pregador, sabe por quê? Porque pregador, irmão, é para uma pessoa que realmente é grande. Eu não sou grande em nada, irmão.
Eu tenho 1 metro e uns 50 e alguma coisa. Mas é tanto nos metros físicos, mas também espiritualmente. Eu levo uma vida com o Senhor totalmente regrada à palavra de Deus. Por quê? O cristão tem que ser assim. Eu levo uma vida que eu tirei um tempo para ler a Bíblia completa. Comecei 5 de novembro. E hoje, não vou dizer a data, né? Porque não sei quando esse vídeo vai ser postado. Mas já estou em 1 Samuel. Passou um mês depois, viu? Passou um mês depois. E nós observamos que quando o cristão ele é basicamente na palavra, baseado na palavra, ele tem uma vida totalmente diferente. Por isso que quando ele chega na igreja ou em algum lugar, as pessoas veem nele um diferencial, por conta que nele há a luz do Evangelho de Cristo. E nós observamos aqui sobre o homem de Deus, as opções que o homem de Deus deva ter, e nós dizemos que são muita coisa, né? Irrepreensível, ponderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto, 6 opções. E nós observamos que tem pouca gente que tem essas opções hoje. E o interessante, né? Pessoas têm pouca, né? E muito mais pessoas que não têm essas opções. E as pessoas que têm poucas opções, realmente é aquelas que realmente, eu vou dizer uma palavra forte, estraga a igreja. Porque uma pessoa que não sabe governar bem a sua casa, a pessoa não vai conseguir também governar a igreja do Senhor. Por conta que, como eu disse, a educação não vem de casa. Se o meu comportamento vem de casa para a igreja do Senhor, se o meu comportamento aqui é comportamento legal, sensato, modesto, na igreja também será a mesma coisa. Porque eu já levo daqui para a igreja. Por isso que na igreja uma pessoa ela se sente um pouco diferente. As pessoas olham para você e veem em você diferente. É interessante. O que você acha, o que você entende sobre episcopado? O que você entende? Olha aí. Outra palavra que tem uma palavra difícil. E às vezes pessoas que não entendem, mas significa a função. Quem deseja uma obra na casa do Senhor, quem deseja trabalhar para o Senhor, ele deseja uma função, ou seja, episcopado significa como uma função. Ele deseja exercer uma obra extraordinária, ou seja, na evangelização, ou supervisando a igreja, ou no departamento de secretário, essas coisas, líder de criança, de jovens, é isso. E nós observamos que tem que ter uma regeneração, tem que ter uma mudança. E o que isso significa, contexto, é que se nós vemos esse administrador infiel, se nós observamos que esse administrador infiel ele era esperto, os crentes também têm que ser espertos, mas na fidelidade para com o Senhor, compreendeu? Terceiro versículo, né? Não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. Olha aí, 2 palavras que às vezes você não consegue entender, que na qual é cordial. Você sabe o que é cordial? Não sabe, mas é sincero. Cordial é sincero. Também às vezes também não conseguimos entender o que é avarento. Avarento significa a pessoa ter uma cobiça extraordinária pelo dinheiro, que está de acordo com a parábola, compreendeu? Isso tudo que eu falei vai de acordo com a parábola. Como eu disse, esse texto, esse sermão é disposto, se encaixa muito bem com essa parábola. Ou seja, eu tirei dessa parábola para textualizar uma fala, uma conversa para com os irmãos, para que os irmãos venham a entender realmente o controle. Ou seja, os irmãos venham a entender o cristão que nós devamos ser. A conclusão, para concluir a palavra. Se o cristão tiver essas opções aplicadas em vida, com certeza ele é diferencial na sociedade. É isso, irmão. Era essa palavra que eu vim trazer hoje. Fique com essa palavra, que Deus venha vos abençoar. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, para que o canal venha crescer e para que a palavra de Deus venha cada dia mais se expandir. Amém? Que o Senhor te dê um dia abençoado para a honra e glória do Senhor.